Bom, como eu venho trazendo já desde a primeira apresentação, não poderia ser diferente trazer esse mesmo cenário, falando situações diferentes, né? O Ibovespa, eu trago aqui um gráfico semanal, tirando bastante o zoom. Nós tivemos aquela queda de 2008 bem expressiva, tá? Que foi o caso lá dos Estados Unidos. Tivemos uma tentativa de rompimento, uma possível recuperação em V, uma tentativa de rompimento, falhou e veio trabalhando ao longo de aproximadamente 7 anos em uma queda com repiques. Tá? Por que eu trago isso? Porque justamente agora existe dentro da análise técnica uma situação chamada teoria de Adam, que significa o quê? O movimento de um tempo maior, ele acaba se repetindo em um movimento de tempo menor. E por que eu quero trazer essa informação para vocês? Quando a gente vem aqui para o gráfico diário agora, do Ibovespa, tira um pouquinho esse zoom, a gente começa a perceber exatamente o mesmo tipo de movimentação que a gente viu lá no semanal. Ele perde, tenta uma recuperação em V, tenta romper, falha e começa a trabalhar lateralmente. Então, o que acontece? Quando a gente junta essas duas informações e vê lá que nós ficamos de aproximadamente entre 6 e 7 anos nessa lateralização do semanal para conseguir romper o diário, tá? Para conseguir romper esta zona, a gente percebe que a gente tem uma movimentação em torno de 1 ano a 1 ano e meio pelo diário até conseguir romper uma possível linha de tendência que ainda não foi formada. Tá? Então, dentro desse cenário agora, trazendo aqui mais para o curtinho, tá? E coincidentemente acaba coincidindo com o final das eleições. Então, para meados de fevereiro a abril do ano que vem é que a gente deve ter já essa linha formada e a possível tentativa de rompimento dele. Tá? Quando a gente vem para o mais curto prazo, né, o que eu disse lá na primeira entrevista que a gente conversou esse ano, dia 4, é em relação ao tema que vai ser o ano, que é volatilidade. E qual que é o problema de uma palavra chamada volatilidade dentro do mercado financeiro? É justamente o comprometimento dos players ou dos investidores que vão ter em relação a esse tipo de movimentação. Então, vai ser muito comum a gente visualizar esse tipo de situação em vários e vários gráficos na nossa bolsa esse ano. Ele tenta romper, falha, perde o fundo, tenta romper, falha, perde o fundo, tenta romper, falha, perde o fundo. Por quê? As pessoas que compraram lá no altão, lá nos 130 mil pontos, estão fazendo alguns médios ou aumentando as suas posições aqui para baixo. No momento em que a gente ter um começo ou um princípio de uma retomada, o pessoal que estava com esse preço médio nessa faixa começa a colocar o lucro no bolso. E aí, colocando o lucro no bolso, estão saindo do papel, então o papel tende a perder. Então, com isso, a gente vai ter muitos retângulos acontecendo e muitas pás de ventilador, que é justamente o que a gente está começando a montar aqui no Ibovespa. Tá? Quando a gente pega aqui pelo diário, a gente percebe exatamente esse cenário. Ele veio dentro da congestão dos 130 mil, chegou a perder os 107 mil, esse fundo que era importante. Tá? Inicia uma movimentação baixista. Veja que nenhum candle fecha acima do candle anterior. Então, toda essa onda foi uma única onda de queda. Esse candle fecha acima, iniciando uma movimentação altista. E agora ele vem perdendo, fechando abaixo novamente, iniciando uma movimentação baixista. Tá? Então, exatamente esse tipo de condição é que o pessoal vai fazendo os seus médios e na hora que ele resolve apontar para cima, que fica um pouquinho mais positivo, o pessoal sai. Então, o que o índice está fazendo hoje, propriamente, pelo gráfico diário? Tá? Ele tentou perder a zona nesse ponto. Imediatamente, ele volta a fechar acima dessa zona. Ele está tentando voltar. Qual que é o primeiro? Então, o que a gente interpreta em cima disso? É um repique, e o principal é, o índice tem que conseguir romper essa linha de tendência de baixa pelo gráfico diário para conseguir
armar uma reversão ou uma tentativa de um fundo duplo, olhando aqui um cenário um pouco mais longo, né? Ele tentar fazer um W ou algum tipo de trabalhar dessa forma de uma reversão, com os alvos entre 107 e 109. Essa que é a grande questão. Enquanto ele vai tentando subir, o pessoal vai colocando o lucro no bolso. Então, não deixe os movimentos acontecerem com mais fluidez. Então, a gente vai ver muitos papéis acontecendo isso esse ano. Tá? E o Ibovespa não é para menos. Agora, os pontos principais que a gente tem que ficar de olho no Ibovespa ele, para ter um mínimo de reação positiva, ele tem que fechar novamente acima desse 107, e aí sim ele vai estar configurando a sua tentativa de fundo duplo fora de posição, sentar aqui e tentar subir. E aí é aquela história, o pessoal fica com receio, põe no bolso e perde novamente. Então a gente tem uma probabilidade grande de estar formando aqui mais uma linha e mais uma pá de ventilador, né, que a gente chama de fanlines ou linhas de GAN. Então é isso que ele vem trabalhando. Então são retrações e repiques que não conseguem andar. Enquanto ele não conseguir romper toda essa zona, nada a se fazer. Todos os tipos de movimento que a gente vai ter na bolsa vão ser movimentos explosivos, sim, justamente porque vai estar pegando o stop da galera, né, dá uma pancada e o pessoal quer colocar o lucro no bolso. Alguns papéis que estão dessa forma, né, por exemplo, se a gente pegar a FR3, é o típico do papel que está fazendo esse tipo de movimento, né, ele vem buscar o fundo, chega inclusive a perder fundos, né, e o estocástico vai dando, divergindo, mostrando que, opa, estou fazendo fundos mais altos e o papel está fazendo fundos mais baixos. Então ele dá esse repique e dá a oportunidade de compras curtas para tentar levar às primeiras posições de resistência, tá? E já colocar o lucro no bolso rápido. Então o papel tende a cair. Então vários papéis estão assim, que a gente consegue enxergar dentro da análise técnica. GNDI, olha lá, mesma situação, ó, perde, e olha lá aquele fundo duplo, exatamente o que a gente estava falando em termos do Ibovespa, né? Ele tentando se recuperar. Então, são movimentos curtos, altamente explosivos, né? Altamente explosivos, para tentar trazer o médio da turma para o positivo e o cara colocar no bolso e esperar uma nova oportunidade.